dinheiro serve para 3 coisas. Primeiro, segurança para sua família. Segurança para sua família é você tá num bairro melhor, você tá num carro melhor, você tá seguro na tua casa. Segunda coisa para que dinheiro serve? Dinheiro serve para você realizar seus sonhos. Então você quer andar de Lamborghini, você produziu dinheiro de maneira lícita para isso? Compra tua Lamborghini, compra tua mansão. E a terceira coisa, ajudar pessoas. Essas 3 coisas para que dinheiro serve. Ajudar como? Ajudar empregando pessoas, ajudar em filantropia, ajudar na igreja que você frequenta. É para essas coisas que dinheiro serve. Dinheiro, traz felicidade, traz amor. São perguntas idiotas que você não deveria se preocupar. Você tem que se preocupar em trabalhar essas 3 coisas. Fala galera do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a mais um episódio. Eu quero dizer que eu tô muito feliz porque o nosso canal tá crescendo, ele tá de cara nova e cada vez mais nós estamos melhorando nas entregas dos episódios e não diferente hoje, trazendo alguém aqui de relevância que vai te ensinar muito pra tua carreira, pro teu desenvolvimento, inclusive aquilo que ele veio ensinar pra gente hoje que ele pratica de mercado. Tô muito feliz em dizer que eu tô recebendo aqui hoje o Misael Maramaldo. Cara, bem-vindo. Obrigado, querido, obrigado pela recepção, é muito feliz de estar falando com vocês aqui. A gente sabe que o bom do mundo hoje da internet é que você consegue aprender com todo mundo. É verdade. De uma maneira muito fácil pela internet, então isso é importante pra caramba. É verdade. Você que trabalha dentro de uma empresa, você que é empreendedor, eu quero te pedir que preste muita atenção naquilo que a gente vai falar, nos pontos que a gente vai abordar, porque certamente tem ensinamentos com a história do Misa que a gente vai conseguir tirar uma lição disso, ainda mais com aquilo que ele trabalha. Deixa eu apresentar formalmente, né, de uma forma bacana pra vocês. Estou falando do Misael Maramaldo. Da onde é Maramaldo, cara? Curiosidade. Cara, acredito eu que da família do lado da minha mãe, que é africana. Então Caramba. Esse sobrenome, geralmente, quando a gente pergunta, vem de lá. Mas não tenho certeza, não. Boa, tá bom. Fundador e CEO da Zei Digital, isso mesmo? Isso. Boa. Casado com Daiane Kuntz. Daiane Kuntz. Dela é alemão. Aí é chique. Mano, você vai juntar africano e alemão, né, mano? Você vai aproveitar. E dessa junção saiu a Helena, certo? Heleninha. Quer aproveitar e mandar um beijo pra elas? Heleninha, filha, te amo, viu? Boa. Amo muito você. Já estamos negociando um próximo pra poder ser teu irmão. Muito bom, muito bom. Sua formação é em Direito, né, cara? Cara, sou formado em Direito. Cheguei a fazer a primeira prova da OAB, passei. Tava esperando a segunda prova e veio aquela doença que dominou o mundo. Então, assim, as provas eram canceladas diuturnamente. Então, foi passando o tempo, acabei desistindo de voltar a fazer a segunda, porque entrei em outro mercado. Legal, muito bom. E a tua atuação profissional hoje é empreendedor e vendedor, certo? Exatamente. Empresário e vendedor. Cara, é muito fácil a gente olhar pro Misael hoje e falar, o cara é de sucesso, o cara tá hypando, tem uma empresa. Mas onde que o Misael começou a carreira dele, cara? Cara, eu acredito que essa parte de empreendedor, empresário, esse monte de nomenclatura, eu gosto de falar que só existe uma profissão, né? Vendedor. Exato. Então, o trabalho era ser vendedor. Acredito nisso também. Então, quando eu vi meu pai nascer, me criei meu pai vendedor. E eu comecei a vender com 17 anos, quando a gente morou por 8 anos no Maranhão. Sou paulista, mas nós somos pro Maranhão, morei 8 anos lá. E quando eu tava com 17 anos, eu comecei a vender desinfetante. Nós fabricávamos em casa. Aí existia um carrinho de supermercado que meu pai colocou pneus. Caramba. E nós saímos empurrando o carrinho de supermercado na rua pra vender desinfetante. E é bem curioso isso, porque é uma certa cultura que quando esse tipo de trabalho é menosprezado, mesmo em um estado que tem a situação que tem. Uhum. Então, assim, era piada, era riso do pessoal, mas, cara, era venda. Então, eu trabalhei com venda no Maranhão. Quando eu vim embora pra São Paulo, eu comecei numa loja de calçado, vendas. E depois eu passei a trabalhar com um familiar meu na imobiliária, vendas novamente. E foi nesse tempo que eu fiz a faculdade de Direito, porque eu via que se fosse para ter uma faculdade, seria de Direito mesmo, a faculdade que eu queria fazer. Cara, quando você fala dessa questão de ir pra rua e vender, uns episódios anteriores eu até cheguei a contar que com a minha mãe também é a mesma coisa, cara. Chegou um momento da vida que a gente não tinha dinheiro pra comprar mistura, né, como chamamos aqui em São Paulo, não tinha carne, às vezes faltava o café da manhã. Cara, minha mãe olhou pro lado, olhou pro outro, o que eu sei fazer? Eu sei fazer pão. Bora, Thiago, vender comigo? Eu tinha 8, 10 anos de idade. E saía nós dois lá, ela com eu com uma forma, eu e ela, né, vendendo pão caseiro de porta em porta pras pessoas. Quanto que isso ajuda, né? Não, só existe uma profissão, né, cara? As pessoas buscam formações, tudo tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que você tem que entender que de todas essas formações, de todas as profissões, só existe uma, saber vender. Existe uma dor no mercado e você resolve aquela dor e você vende a solução. Ponto. Como você vai fazer isso com direito, se você é médico, se você é dentista. Se você souber como quebrar essas objeções
entregar valor pra pessoa e ela quiser te pagar, acabou. Essa é a profissão que existe, é a única que existe. Sim. Então, pra todo mundo que eu converso, eu tento falar, foca em aprender a vender. Sim. O que e como? Vender o calçado, vender o desinfetante, vender o tráfego pago e vende inteligência artificial. Não importa. Você só sabendo fazer isso, ganhou o mundo. Essa é a ideia. É verdade. Aprende a negociar. É o que eu falo pros meus mentorados, é o que eu falo pros meus clientes. Cara, uma vez que você sabe se posicionar e vender aquilo, meu amigo, você consegue qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Você Exato. pode pivotar de mercado. Nossa, o mercado estava focando nisso aqui, agora mudou tudo. Não tem problema, você passa a vender aquela outra solução. Acabou. Esse que é o negócio. Como que eu aprendo a vender? E é o que muito profissional sofre, né? Ele não sabe vender. E chegou nesse momento da pandemia, foi quando eu comecei a trabalhar com tráfego pago. Que foi a minha agência tem 4 anos. Ele vai contar uma história na prática agora. Porque o que acontece? Eu estava formado em Direito, minha esposa e eu decidimos que nós íamos ter a Helena. E a imobiliária, naquela dificuldade, porque nós estávamos naquele período de pandemia. Sim. Minha esposa é dentista. Uhum. Eu falei, num certo momento ela vai parar de trabalhar. Não tem como, ela vai engravidar. A gente decidiu que depois de 5 anos de casado ia ter neném. Sim. E quando eu olhei pro mercado, eu sabia tráfego pago, porque eu tava aprendendo que eu olhava assim, falei, quando eu entrar no direito, eu vou precisar fazer anúncio pra ver se esse negócio traciona. Já tinha ideia que isso ia acontecer. Só que chegou no momento da pandemia, naquela situação da gente estar em casa, não tava vendendo imóveis como eu queria, ela tava trabalhando, mas eu tava com medo que a gente ia querer ter filho. E eu olhei pro mercado como um todo, né? Que a gente gosta de chamar... Acho que o pessoal chama isso de Ikigai. Uhum. É você olhar no que você é bom, olhar o que você gosta de fazer e olhar o que dá dinheiro. Sim. E eu olhei pra tudo e falei, cara, eu tô parado. O que eu gosto? Eu gosto de marketing. Eu gosto de falar, eu gosto de criar conteúdo. O que eu sou bom? Bom, eu sei fazer tráfego pago. Eu sei fazer anúncio pras outras pessoas. E dá dinheiro. Então eu comecei a captar meus primeiros clientes de tráfego pago lá em março de 2021. Agora tá fazendo 4 anos. Uhum. Março de 2021, comecei a captar os meus primeiros clientes de tráfego pago. Ali era o primeiro momento. Então, só que aí o digital ele traciona muito rápido. Sim. Então no primeiro mês ali eu fiz 1.200. Uau. Aí no segundo mês eu fiz 3.400, eu acho. Caramba. No terceiro mês eu tinha feito 7 alguma coisa. No quarto mês eu fiz 10 mil reais. Uau. Quando eu fiz 10 mil reais, eu falei, não, peraí. Eu fiz 10 mil reais em 4 meses? Quanto tempo que eu ia levar se eu fosse tracionar no direito isso? E eu cheguei e falei pra minha esposa. Cheguei na minha esposa e falei, olha, tem uma conversa com você. Fiz 5 anos de faculdade. E eu quero perguntar pra você. Eu não quero mais fazer a faculdade, não quero mais fazer a prova da OAB. Nesse momento você já tinha feito a primeira prova. Já São duas, feito. né? São 2. Tinha passado e ia pra segunda. Ia pra segunda, só que tava sendo cancelada por Sim. causa da pandemia. Sim. E aí eu falei, a partir de agora, eu não sei se eu quero mais fazer essa parte da advocacia, não me vejo mais nesse negócio, eu quero fazer isso aqui. E aí é muito bom que eu acho que a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida é com quem você vai casar. Sim. A decisão mais importante da tua vida. Sim. Um erro nisso pode destruir tua vida, como pode... E ela me fez 2 perguntas muito fortes que mostrou muito bem quão bem eu casei. Porque ela perguntou assim, o que você vai fazer? Vai contra os nossos princípios? Que são princípios cristãos? Eu falei, não. O que você vai fazer? Vai trazer dinheiro pra dentro de casa? Eu falei, vai. Ela falou, então tô com você. E isso aqui foi só o necessário. O que eu busquei foi a opinião de Deus e da minha esposa. E o resto que se lasque. Então, a gente ouviu de tudo, né? Tá jogando 5 anos de faculdade fora. A pergunta era a mesma. Você fez alguma prova pra mim? Tá preocupado por quê? Porque quando você tá empreendendo, a primeira coisa que você vai ter que pensar é que você vai desagradar pessoas e a opinião delas não pagam suas contas. Então tá tudo certo. Exato. Não dormi um dia com incômodo, inclusive mãe que veio questionar, não é problema seu, não vim pedir permissão pra fazer a faculdade e não tô pedindo permissão pra abandoná-la. Sim. Tá tudo certo, já tá decidido. Você vai ter que tomar algumas decisões e você vai ter que ter coragem pra tomar algumas decisões. E a coragem de desagradar um grupo enorme de pessoas tomando essas decisões. E tá tudo certo. Sim. Dá pra dormir tranquilo com isso. Cara, você falando... Bom, somos cristãos, não é? Falamos um pouquinho disso antes de começar. Você falando isso, me vem muito o que eu tenho vivido. Eu tenho 1 ano de casado e eu tenho provado disso. Inclusive, a própria Bíblia diz o seguinte, que Deus ordena a bênção onde há união.
Sim. Só que quando você toma essa decisão de empreender, tem que ter muita maturidade para virar para pai, virar para mãe, né, e falar, cara, esse é o meu caminho e pronto, acabou. É isso que diferencia os homens dos meninos, né? Se você casou bem, você vai ter alguém que vai te apoiar, que Sim. mesmo que não acredite no mesmo tanto que você, Sim. mas falando, eu vou te apoiar, mas precisa ter alguma coisa aqui. Mas de resto, você vai ter que ter muita coragem, porque a gente não tem amanhã. Você não sabe como vai ser mês que vem. Você começa o mês com um belíssimo de um boleto gigante para pagar, Sim. e você não tem a mínima ideia como é que você vai pagar isso no final do mês. E aí você tem pessoas que você emprega, e que você tem que se preocupar com a vida dessas pessoas que você se emprega. Sim. E aí, todas as outras coisas que a gente vai trazer aqui. Que faz parte. Faz parte. Boa. E aí você começou a olhar esse faturamento em exponencial e falou, cara, esse é o caminho. Totalmente. Foi ali que eu olhei esse faturamento, comecei a trabalhar isso mais vezes, trazer mais cliente. Eu tive muita facilidade em comunicação, então eu tive facilidade em criar conteúdo. Então a gente chegou a fazer, nós fizemos mais de R$1 milhão somente com orgânico, criando conteúdo, adquirindo clientes. Então hoje a agência tem uma gama boa de clientes, eu tenho equipe para poder trabalhar, a gente já tem uma equipe grande trabalhando, tudo na agência, com várias empresas de vários setores. No começo era focado para negócio local, certo? Sempre foi focado para negócio local. Tá. Eu nunca quis tocar lançamento, outro tipo de coisa. Sempre foi focado para negócios físicos. O empresário que precisava de mais clientes, né, no negócio dele. Legal, bacana. E aí, cara, o que aconteceu ao longo dessa trajetória de empreender? O legal do empreendedor é o seguinte, né? Você nunca tem um teto. Nunca. Sempre dá pra ir além, sempre dá pra fazer mais. Qual que foi a veia que você olhou e falou, cara, dá pra melhorar essa minha entrega de uma forma diferente? O que você usou? Eu vou dizer pra você que é o seguinte, o empreendedor, o empresário, ele tá sempre, ele deveria estar olhando sempre aquilo que vai matar o mercado dele. Todo o tempo. O trabalho dele é isso, e você que é empresário, você tem que olhar o que vai matar o seu mercado. E em 2020, tava indo bem a empresa, só que eu sempre tenho um gargalo. O gargalo a gente gera demanda e o cliente tem problema com vendas. Ele não consegue vender porque o time comercial dele não performa muito bem, e a estrutura do time dele não performa tão bem. Então eu olhando isso aqui, e depois de 3 anos de agência, eu tava muito cansado, mais de 200 clientes atendidos. Você fala, existe uma dor muito grande que eu não consigo resolver. Até que eu vejo como você mata o seu mercado e como você entende que é a hora de pivotar. Eu olhando em 2023, acho que era novembro de 2023, eu utilizei pela primeira vez o ChatGPT. Eu já tinha visto alguma coisa de inteligência artificial, e o meu trabalho na empresa não era ser gestor de tráfego, é ser estrategista. Uhum. É pensar em estratégia de venda para o cliente. E gestor de tráfego, eu tenho equipe. Sim. E eu tô sempre antenado no mercado, entendendo o que tá acontecendo. Até que em 2023, quando eu utilizei o ChatGPT pela primeira vez, que eu fiz a primeira pergunta nele, ali, eu parei e falei assim, isso aqui muda tudo. Isso muda tudo pra sempre, em todos os lugares. Isso aqui não é mais um hype. Isso aqui é o próximo passo evolucional da nossa vida. E o legal é que não era o core do teu negócio, né? Inteligência artificial. Nem de longe. É que eu olhei aquilo e falei, pera, agora isso aqui muda tudo. Muda tudo como? Muda tudo em todas as áreas. Porque eu entendi que existia um problema, um gap que eu não sabia resolver. Porque mesmo que eu treinasse pessoas, eu não conseguia resolver. E com inteligência artificial, eu conseguia resolver esse problema. Que era problema de quê? De processos. Era problema de atendimento? É problemas de vendas? Peraí, com inteligência artificial eu consigo resolver isso. Isso que foi em novembro de 2023. Eu enxerguei isso ali. Mas a gente passou mais de um ano tentando entender como é que a gente encaixava isso no nosso projeto. Porque eu precisava de gente que entendesse muito, porque eu entendo de estratégia. Sim. Eu entendo de vendas. Sim. Eu não sou o cara mais aprofundado em inteligência artificial no projeto por trás. Eu sei como é que vende. Como é que vende ele qualquer coisa. E tá tudo certo. É isso aqui. Você tem que ter um vendedor. Então ali eu falei, isso aqui muda tudo. Porque muda tudo em todos os mercados. O empreendedor que não entender que isso aqui muda tudo pro empresário, muda pro bem. Pra geração Z que não gosta de trabalhar, tão ferrado. Exato. E tá tudo ótimo, graças a Deus. Cara, 2 ensinamentos que eu consigo extrair disso que você falou. Primeiro, você
depois de atender vários clientes, mais de 200, você encontrou um padrão nas dores desses clientes. Sim. E você pensou numa solução. Você conseguiu enxergar solução no meio da dor. E aqui, nosso podcast de desenvolvimento pessoal, cara, é a tecla que a gente mais bate. Sim. Amigo, você vai ter que ser adaptável. Adaptabilidade é uma soft skill que é rara, infelizmente, no mercado. E eu faço uma analogia de adaptabilidade com o surf. Imagina que eu pego a minha prancha e só sei fazer um tipo de manobra e vou para uma competição. Cara, ferrou, porque o mar ele vai mandar a onda que ele quiser. E dependendo do tamanho da onda, eu vou ter que fazer uma manobra diferente. Então eu tenho que me adaptar à onda que o mar me manda, cara. E tem muita gente que, não, eu aprendi a fazer desse jeito, é a minha forma, é o meu formato de fazer. Cara, vai dar ruim em algum momento. Sendo você empreendedor ou não, você estando trabalhando para alguém, né, estando na condição de CLT, você tem que entender isso. Quando você encontra uma solução no meio da dor, você tá na frente de muita gente. E outra coisa é a visão de futuro, né, cara? Você olhou e falou, não, peraí. Esse negócio aqui vai mudar o ponteiro do meu negócio. E eu olhei, eu tenho o meu irmão, que é o sucesso do cliente da empresa, o Samuel. Beijão, Samuca. Ele fala assim, pô, mano, mas você é muito cavaleiro do apocalipse com IA, né, cara? Eu falei, cara, bom, pra mim que sou cristão, tá muito claro o que vai ser. Mas, desconsiderando esse lado cristão pra entender o que isso aqui é, falei, cara, isso aqui, não é que eu sou cavaleiro do apocalipse, é que eu tenho hoje todas as engrenagens para que isso mude todas as áreas. Por quê? Porque eu tenho uma geração complicada com questão de receber ordens, com questão de querer aprender, com questão de... Entendeu? Eu tenho isso. Eu tenho unido nisso aqui a capacidade que isso tem de processar dados e de aprender. E aí eu falei, cara, com a capacidade que você tem, que você falou de adaptar, peraí, o que tá acontecendo? Qual que é a dor? Qual que é o mercado? Mas eu trabalho numa empresa, tá, mas qual que é o problema que não tá resolvido lá dentro que você pode utilizar tecnologia ou um curso que você faça para poder resolver? Que é um erro muito grande, eu sinto com muito empresário, tanto cliente quanto em masterminds, e eu pergunto muito, você tá vendo as pessoas que têm potencial de crescer na tua empresa? E todos respondem a mesma coisa. Todos os dias, cara. Todos os dias eu olho alguém que se destaca para que eu possa trazer para subir de nível. Sim. O problema é que o cara não faz nada além daquilo porque ele acha que ele não tá sendo visto. Que ele só quer aparecer se eu estiver olhando. E eu percebo que ele é bom no momento que eu não estou olhando. Que ele acha que eu não estou olhando, mas eu tô percebendo. Falei, cara, isso aqui é um negócio que vai mudar o mercado. Como um todo, numa velocidade muito grande. Sim. E aí eu comecei a procurar gente para que nós pudéssemos criar algo dentro dessa questão de atendimento. Foi aí que nasceu a Mia, que é a nossa inteligência artificial. De onde saiu esse nome? Ela começou como uma inteligência artificial focada em loja de imóveis, porque era um nicho que eu trabalhava muito. Tá bom. Uma dor muito grande. Mas depois ela começou a tomar forma e corpo. Tá bom. Então ficou como Mia e ela já é reconhecida como Mia. Que legal. Então as pessoas já procuram a Mia como diferencial. Porque onde todo mundo olhou no mercado para vender uma tecnologia, novidade, inteligência artificial que agora virou moda, todo mundo tá vendendo, eu procurei ir pro outro lado. Eu procurei ficar 10 meses treinando comunicação. Fantástico. Porque eu sei que o que vai vender não é a tecnologia, porque vai se proliferar muito grande. Agora a comunicação, que foi o quê? Quem treinou atrás da IA são pessoas especialistas na minha equipe. Eu treinei a comunicação. A minha preocupação era que ela tem que ter uma comunicação de venda tão boa que ninguém vai dizer que é inteligência artificial. E depois agora deve estar na faixa de 950 mil mensagens que ela já enviou para clientes, nos vários nichos que a gente colocou ela. E até agora eu não tive uma única pergunta se eu tô falando com IA. E quando todo mundo tá olhando, isso aqui entrega não sei o que, eu só olho isso aqui, olha isso aqui, ó. Não parece que é uma IA. Ótimo, então eu consigo trabalhar como se fosse um ser humano. É isso que eu quero. Eu quero que ela comunique como se fosse um humano. Porque onde tem uma dor gigantesca que é de treinamento, de gente que eu não consigo contratar, bom, eu posso substituir com uma IA. Cara, esse assunto, eu acho que a gente vai precisar de tempo a mais aqui pra conversar. A gente vai falar muito da Mia, mas vamos lá. Hoje tem 26 meses que foi lançado o ChatGPT. Isso. Né? 2 anos aí e bolinha. Pra uma pessoa que tá olhando pra esse cenário hoje,
né? E tá com medo, até mesmo o próprio empreendedor, falando assim, cara, tem uma empresa, eu acho que esse negócio aqui vai tomar o meu mercado, enfim, um colaborador que tá olhando também e falando, pô, eu vou deixar de entregar. Como que você vê isso, cara? Pensando na inteligência artificial daqui, sei lá, 5 anos. Olha, tá difícil de, como eu tô imerso dentro disso, tá difícil você pensar em 2 anos, tá? Porque o que acontece? Pra você que quer entender disso aqui, você que é empresário quer começar, você pode começar nos seus problemas simples. Sim. Não fica pensando em IA como a estrutura que vai mudar meu negócio com coisas complexas. Coisas simples, processos simples, tecnologia simples. Você utilizar o ChatGPT, que nem você falou, tem 26 meses. Sim. Essa brincadeira começou. Olha o que aconteceu em 26 meses. Olha como a nossa vida mudou em 26 meses. Em 2 anos, nós vamos ver morte de 40% a 50% de empregos. Em 2 anos. Porque isso é muito claro. Você vê, ela atualizou essa semana com com imagem. Sim, com a trend, né? Com imagem. E ela literalmente matou todos os outros softwares e vários social medias. Acabou. Eu não preciso mais dele. Eu criei imagens nele que eu mesmo fiquei abismado. Eu pensei numa tecnologia há 1 ano atrás para utilizar na MIA de móveis, que eu falei pros desenvolvedores, cara, eu precisava disso aqui, isso aqui é uma ideia que eu tenho, que se a gente colocar dentro dela, ele, é difícil, a tecnologia existe, mas aí você tem que complementar e colocar lá dentro do WhatsApp, é complicado. Aí o GPT vai lá e atualiza, eu faço um teste e agora eu tenho ela plausível para poder lançar na semana que vem. A tecnologia que eu imaginei há 1 ano atrás, que não era plausível e era caro se eu tivesse que fazer, o GPT atualizou e ele me entregou pronto. E eu falei, cara, isso aqui funciona. Ele falou, funciona. Então semana que vem a gente começa a falar que ela faz isso. Caramba. Ah, mas ninguém falou. Exatamente. E ainda ninguém falou. Todo mundo vai falar. Mas não importa. Se eu cheguei na frente, pé na porta. Você pode usar um monte de inteligência artificial. A mais conhecida é o ChatGPT. Ah, mas tem o DeepSeek. Ninguém liga. Ninguém liga. Só o chinês que mentiu sobre ela que liga. Mas nós não liga. E não dá os seus dados lá não que o Xi Jinping vai saber. Eu só me preocupo com essa tecnologia. Ser o primeiro. Sim. Então, é uma tecnologia que em 1 ano mudou tudo. E mais 1 ano vai mudar tudo de novo. E qual que é a sacada? A sacada é que você utiliza a inteligência artificial para te ensinar sobre inteligência artificial. Sim. Eu tava buscando uns dados hoje cedo sobre algumas coisas que eu queria falar aqui e eu fiz uma pergunta e ela me respondeu. E tá tudo certo. Que eu teria que pesquisar no Google. Não, foi uma pergunta de 1 minuto. Entendeu? Se você que tá dentro de uma empresa, você aprenda inteligência artificial, olhe os processos dentro da empresa e tem um monte deles. Cara, tem um monte de processo chato com documento que inteligência artificial faz isso automático. Tem um monte de questões burocráticas da empresa que a inteligência faz isso fácil. Você vai ficar muito mais... O bom colaborador fica mais produtivo e o mau colaborador vai conseguir subir de cargo. Vai subir de cargo, o mau colaborador vai subir de cargo. Você vai mandar ele pro mercado, sobe, vai. Outro te contrata. Aí vai. Exatamente, vai promover o cara. O cara tá promovido pra rua. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Bolsa Família pra você, top. Fantástico. Cara, eu falo isso porque tem muita gente com medo no mercado e não é só galera CLT, não. É empresário que às vezes eu encontro e falo, cara, e como é que vai ser? Não, aprende a fazer o negócio trabalhar pra você. Sim. Não traga com um sócio, né? E assim, empresário, você tá preocupado? Você tinha que se preocupar mesmo. Você tinha que se preocupar sim. muito. O teu negócio, ele vai morrer. E aí o pessoal fala que eu sou o cavaleiro do apocalipse de IA. Ele vai morrer. Não tem como a tua empresa disputar com a minha empresa com IA. Não tem como você fazer isso. É impossível você fazer isso. Porque quando você vê que uma empresa de grande porte, tipo o próprio Facebook, demitiu 700 pessoas, quando o próprio Facebook fala pra gente assim, olha, a partir de 2026, 2.000 dos meus programadores serão IAs. Uhum. Você tá entendendo que não tem como você vencer essa produtividade, porque você não vai conseguir nem admitir pessoas, contratar pessoas, você não vai conseguir treinar pessoas nessa mesma velocidade. Não tem como você comparar. Então você tem que olhar pro teu negócio e ter medo da IA mesmo. Você tem que ter medo. Porque se o teu concorrente colocar pra rodar, ele vai produzir 3, 4 vezes mais na velocidade que você tá produzindo em 1 vez mais. E aí, meu amigo, não tem como vencer. Ou você tá incomodado ou você tá acomodado, né? E um desses 2 pontos vai gerar uma mudança drástica pro teu negócio. Cara, fala um pouco do que você já viu, pensando em processos
o que uma inteligência artificial pode fazer dentro de um negócio? Olha, de implementações que a gente tem feito, vou dar exemplos aqui de implementações que nós temos feito. Nós colocamos em uma loja de imóvel de um cliente meu, em que em 28 dias de fevereiro, ele dobrou de faturamento. Só que ele continua com as mesmas 3 colaboradoras. Ele não contratou ninguém para dobrar de faturamento. E agora nós queremos quadruplicar o faturamento, com o mesmo valor investido. Por quê? Porque a inteligência artificial atende, qualifica, envia as fotos, faz o follow-up automático e só entrega para a vendedora o cliente no momento de compra. Para uma outra empresa que era uma clínica de estética, 60% a mais de agendamentos automáticos. Isso deu quase 80 mil reais de faturamento. Uau. Em um mês. Por quê? Porque a IA recebe, conversa, quebra objeção, manda imagem, vai lá, manda o código do Pix, verifica se o Pix foi feito para marcar o agendamento e depois abre a agenda e agenda. De 3 secretárias, você deixa uma. Então ela teve que mandar 12 secretárias embora. Qual que é o jogo aqui? Produtividade. Sim. Qual é o tamanho da produtividade que você quer ganhar? Hoje eu pego uma IA, aplico numa... Hoje a gente colocou uma... Tava implementando uma hoje. São 14 vendedores. 14 vendedores que vão passar de um faturamento de provavelmente 1 milhão para 3 milhões. 14 vendedores. Vou dizer que dá para diminuir para 10, dá para mandar os 4 piores embora. Sim. Por quê? Porque a produtividade do colaborador aumenta. Entendeu? A produtividade aumenta do bom colaborador. Sim. Cara, porque assim, eu não ele sou... vai ficar mais assertivo, né? Assertivo, ele vai ter menos trabalho. Ó que beleza, você que é um bom colaborador, você vai talvez dobrar ou triplicar de produtividade. Você que é um mau colaborador, eu quero que você se lasque, eu quero que você vá pra rua mesmo. É isso aí. Tá? Porque custa caro pra mim. Custa caro pro meu cliente. Depois eu tava pensando em fechar agência porque custa caro. Foram 3 anos, 4 anos, sendo demitido na agência. Por quê? Porque o cara chegava lá, não, mas o lead é desqualificado. Aí você pedia quero ver o atendimento. Não tinha atendimento direito, não tinha follow-up, que ou seja, você falar com aquele cara mais de uma vez, 80% das vendas vem no follow-up. O cara não faz follow-up. Ah, não, mas então o lead é desqualificado, eu abandono. Então o cliente investe em tráfego, em marketing, o cliente chega, ele é mal atendido, ele compra do concorrente. E eu não sabia como resolver. Então existe uma dor ali no meio que fala, não, peraí, se eu posso resolver essa dor, eu vou resolver essa dor. E você vai demitir esse cara. Porque eu não sou culpado pelo problema. Sim. Tá? O culpado pelo problema é o governo de 40, 50 anos que vocês estão votando aí. E tá tudo certo. O problema do cara educacional não é problema meu. Eu não sou o Estado. O empresário, ele é cobrado pra dar resultado. Sim. Você faz a sua empresa pra dar lucro. Aí o cara, ele começa um negócio com risco de 100% de dar errado. Ele tem o custo gigante do Estado, que ele é teu sócio. Mais do que o seu sócio, ele é teu algoz. Sim. É 27, 40, 50% de imposto em cima de você. Então o Estado é teu algoz. Aí você tem um empregado brasileiro que custa 1.300, 2.000 e mais o dobro do salário, porque você tem que pagar direitos trabalhistas. Então você paga pra esse cara 2, paga pro Estado mais 2. Aí você tem um cara que geralmente... Eu vi uma pesquisa que mostrava que o brasileiro médio, a produtividade dele é das 8 horas... É de mais ou menos 4 horas. Olha a loucura, você paga um cara 8 horas, ele só trabalha 4 horas. Ele recebe metade do salário que ele deveria receber, porque a outra metade vai pro Estado, que vai te cobrar dele e do imposto. Esse cara tá no Brasil, onde 90% dos alunos do ensino médio saem sem saber as 4... Isso é verdade. Mas as 4... Agora eu esqueci o nome só, operações matemáticas, okay. As 4 operações matemáticas. Esse cara sai sem saber interpretar texto, sim, tá? Esse cara é o cara que você contrata, que você paga 8 horas, ele só trabalha 4. Sim. E aí, na moral, de verdade, eu fico indignado, porque assim, o Estado, ele quer que eu me lasque como empresário. O colaborador, nós somos o país que mais tem ações trabalhistas. O colaborador também quer que eu me lasque. Então ele quer que eu me lasque. A educação quer que eu me lasque como empresário. Então nós criamos a inteligência artificial, colocamos no negócio, porque eu quero que você também se lasque. Quero que você, colaborador ruim, se lasque. Eu quero que você, Estado, se eu puder diminuir o custo que eu tenho que pagar pra você, eu vou fazer isso com gosto. Se eu tiver que, em vez de pagar 12 mil reais pra você só de imposto, e eu vou botar uma IA que custa 1/10 disso, feliz da vida. Porque eu quero que vocês também se lasquem. É uma vingança, é isso mesmo.
Quem chora mais, quem bate mais chora menos, e tá tudo certo. Exato. Entendeu? Mas a boa notícia é que é pra quem quer produzir, não é? Tem espaço. É o que eu tô falando pra você. Exato. Assim, se eu tenho um grupo de colaboradores, que uma vez eu cheguei numa cliente nossa e tinha 1000 mensagens sem abrir, cara. Meu Deus. Eu fiquei sabendo de um caso desse esses dias. Tem um Cara, cliente pra te indicar, inclusive. 1000 mensagens sem abrir, irmão. Sabe, a gente rodou tráfego pra essa empresa e tinha 1000 mensagens que a colaboradora, ela nem abriu pra poder dizer que não ia responder. Sim. Ela ignorou. Que tinha ali, sei lá, 400 mil reais em vendas. Que ela ignorou. E foi aí que eu falei, cara, tem que ter uma solução pra isso. Então, nesse caso, se todo esse grupo, esse emaranhado, quer que eu me lasque nessa geração, que é a pior geração da história, Sim. então eu vou criar uma tecnologia que me salve disso. Porque eu estou aqui para ajudar o empresário a faturar mais, para que ele dê mais lucro, para que ele ajude melhor e mais a sociedade, porque é ele que emprega pessoas. Sim. E ainda assim, o Estado é contra mim, a educação, o cara fala que eu sou um algoz, que eu sou o pior ser humano do mundo porque eu sou empresário, que eu tô só querendo ter lucro. Quando eu tenho lucro, é porque pessoas estão sendo empregadas. Sim. Pessoas estão comendo na outra ponta. E às vezes essas mesmas pessoas são as primeiras a me colocar num processo maravilhoso, e eu já tive cliente que teve que fechar a empresa por causa de processo trabalhista. Então, assim, se eu puder substituir essa gente, oxe, eu tô feliz demais de ver essa galera na fila ali, ó, do Bolsa Família. Feliz demais, vocês merecem. Faz total sentido. Inclusive, esse tipo de público nem ouve a gente aqui, cara. Então, estamos na mesma página. É isso. Boa. Cara, fala um pouquinho da minha no detalhe. Imagina que eu tenho uma empresa. Como que a minha vai atuar? Ela vai trabalhar de forma personalizada? Quanto tempo que leva pra treinar? Fala um pouquinho nesse sentido. Basicamente, como a gente pensou em trabalhar, eu não queria trabalhar como se ela fosse um SaaS. Ou seja, uma plataforma dessas prontas, onde você sobra alguns documentos e ela começa a atender. Exatamente por causa da comunicação. Sim. Eu via como um defeito muito grande, blocos grandes de texto, e aí eu falo, isso aqui não tá humano, o brasileiro já não lê. Sim. Então, se eu colocar um negócio que seja muito robotizado, o brasileiro entende que aquilo ali não é isso, ele não vai comprar. Então a gente trabalha com uma personalização maior. Então eu entendo o negócio, eu faço uma reunião de onboard, eu entendo quais são as dores do negócio. Começamos muito mais forte no comercial. Porque se eu coloco dinheiro no seu bolso, fica mais fácil de eu resolver os outros problemas que a tua empresa vai ter. Exato. Que é comercial, processo. Então vamos começar no comercial, nas vendas? Bora. Então a gente coloca, vamos pensar nas vendas. Como que é o atendimento? É no Instagram? É no WhatsApp? Como que esse atendimento se dá? Tem quantos follow-ups para fazer? Como que você quer que a comunicação dela seja feita? Então nós montamos toda essa estrutura de comunicação para que ela seja assertiva. Então isso leva em torno de 10, 20 dias, Tá. que é para eu colocar, sim, rápido, e eu coloco ela para rodar. E eu coloco ela para rodar e eu acho que o cliente que mais ficou impressionado foi que uma semana ele fez 60 mil reais. Caramba. Acima da meta. Caramba. Uma semana que era final do mês. Então ele falou, não, cara, isso aqui eu não vivo sem mais. Eu sei mais isso aqui. Por quê? Porque deu produtividade para todo mundo. Então a ideia de personalização é para que ela tenha uma comunicação humanizada. E é o que eu te falei. Ainda não tivemos nenhum problema de alguém perguntar se aquilo é uma IA. Porque para o que eu faço, a coisa mais importante que tem que parecer humano. Sim. Porque as pessoas compram com interações humanas. Então, um botão... Não, tem que ser uma conversa fluida e ela vai aprendendo. Ela tem quebra de objeções que eu mesmo fico impressionado de ver. Quebra de objeções que talvez um ser humano não teria. Sensibilidade que às vezes uma pessoa não teria. No atendimento, na quebra de objeção, de pedir desculpa, de entender qual que é a dor real da pessoa. Alguns exemplos que eu vi, foi até que um amigo nosso foi fazer um teste. Ele falou que ele tinha perdido tudo numa enchente. Nossa, ela foi super sensível, falou que imaginava como era dolorido aquilo e que ela ia começar a mostrar os móveis a partir dos mais baratos para que a pessoa voltasse a ter um lar. Uhum. Cara, é uma sensibilidade que provavelmente um vendedor com baixo treinamento não teria. O problema é que você tá num país semi-alfabetizado que para treinar custa caro e é difícil. E aí você, por exemplo, que tem uma empresa que é uma empresa para focar em pessoas e treiná-las para elas serem extraordinárias, isso aqui é maravilhoso, porque o cara que ele é produtivo com isso, ele é 3 vezes mais produtivo. Muito. Então ele vai dar muito mais lucro para a empresa. Sim. Em consequência, ele vai ganhar mais. Sim. Então imagina, eu produzo como 3. Em vez de eu tiver que contratar 2, vai ter dificuldade de poder treinar esse cara, porque é isso que tá acontecendo. Eu tenho um sócio que tem 14 mil colaboradores. Nossa. Porque ele é uma empresa de terceirização. Ele falou, cara, eu tô cansado. Porque hoje eu chamo 100, vem 4.
E vem 4, ainda vem 2 junto com a mãe. Então, assim, como que eu treino esse cara? Vai demorar muito pra eu treinar ele. Agora, o cara excepcional, o cara que já é bom e é treinado com um cara como você, ele vai ficar excepcional com uma tecnologia. A ideia de quem tá em casa é como é que eu utilizo a tecnologia pra faturar mais, pra que eu fique mais produtivo, pra que eu não perca tempo com coisa idiota. É repetitivo. Eu não perde tempo com isso. É verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer o cara que idealizou a Bia do Bradesco. E, enfim, ele falou que ano passado eu tive essa oportunidade. Acho que foi em junho, julho. E ele falou que ainda estava um pouquinho distante de ter essa sensibilidade, a própria Bia, né? Ter essa sensibilidade que você está descrevendo. E você está me falando que hoje você já tem um produto que já tem isso, que está na frente da Bia, inclusive. O nosso produto hoje entrega exatamente isso, porque todo treinamento é em cima de humanização. Enquanto todo mundo está trabalhando muito em cima de plataforma entregável, nós estamos trabalhando em cima de humanização. Eu quero ir pro outro lado. Eu quero que ela seja tão boa atendendo que você não consiga perceber em hora nenhuma que você está falando com uma IA. Porque o que mais importa pro meu cliente e para qualquer empresa é venda. Então tem muita gente procurando também o nosso trabalho, porque nós fazemos em várias áreas da empresa processos, em vários escritórios de advocacia, em vários nichos. Aí eu queria mudar um processo e tal, eu falava, eu sempre gosto de começar pelo simples. O que tá colocando dinheiro no teu bolso agora? Vamos começar por lá. Com o dinheiro no bolso, você resolve todos os outros problemas, não adianta. Ah, tá tudo maravilhoso, não tá vendendo, vai quebrar. Exato. Foca onde coloca dinheiro. Agora, você tem um time comercial incrível e quer melhorar os processos, porque aí o time comercial vai conseguir vender mais, aí maravilhoso também. Sim. Pensando no processo comercial, ela ajuda na prospecção? Agora ajuda. Nós estávamos focados primeiramente nela a receber leads e atender esses leads, e nós já estamos focando agora no modelo de criação para captar clientes ativamente. Por quê? Porque existe nós estamos testando um modelo de ligação. Que legal. Então ela vai poder fazer o trabalho de ligação. Pequenos problemas, detalhes que tem no Brasil por causa de delay, porque a estrutura está nos Estados Unidos, mas é coisa que em 6, 7 meses está resolvido. E prospecção ativa por meio de ligação, envio de mensagens pela própria IA, nós já estamos utilizando e está dando muito certo, a pessoa não percebe, entendeu? Geração de vídeo do expert, do dono do negócio, diretamente no WhatsApp, nós já estamos utilizando isso para fazer follow-up, tem sido muito bom. Entendeu? Então, assim, essa questão vai ser muito rápida para ser resolvida, porque a gente já tá evoluindo muito rápido. A nossa ideia é ser a melhor IA de comercial do Brasil, tanto para prospecção ativa quanto passiva, embalde e antibalde. As duas, para mim, funcionam muito bem. É que quando ela tiver com ligação ativa do jeito que eu quero, que talvez o chato lá sou eu, os caras querem liberar algumas coisas, eu falei, não vou liberar enquanto isso aqui não estiver humanizado. Tem que tem que passar batido. Sim. O cara não percebeu, tá pronto pra venda. E é isso que o meu cliente tem sentido. Ele fala, cara, eu nunca vi nenhuma comunicação igual essa. Todo mundo que olha fala, eu nunca vi uma IA conversar assim. Ao ponto de perguntar, você que tá respondendo do outro lado? Não, cara, é uma IA. Isso foi feito para que ela fosse exatamente aqui. Então, se você coloca ela com essa sensibilidade, com esse nível de atendimento, é como se fosse uma venda de alto padrão, né? Porque toda loja que você entra, ou todo call center de alto padrão que você liga, cara, você se sente muito bem. Você se sente confortável, você se sente em casa. E não tem como você não abrir um pouco mais a carteira pra, não é? Fazer uma nova aquisição. A gente tava acompanhando, é que eu gosto de ficar com o sistema aberto pra acompanhar como é que ela tá comunicando o negócio dos clientes. Eu gosto muito disso. Eu vi uma venda que saiu semana passada num cliente nosso, em que a pessoa entrou, falou que queria comprar, mas também queria ver porque a filha dela ia casar. Tá. E aí a IA teve a sensibilidade de perguntar como era o nome da filha, quantos anos tinha a filha, quando que ela ia casar. No final das contas, a mãe comprou e a filha também comprou a casa inteira na mesma loja. Ou seja, sensibilidade. Talvez um detalhezinho de minha filha também quer comprar num vendedor que não seja um vendedor bem treinado, passa batido, porque ele tá preocupado com o lead que ele tá conversando, não com o que posteriormente ele deveria conversar. Mas esse pequeno detalhe não passou batido pela inteligência. Sim. Ela pegou aquilo. E aquilo foi um gancho para ela manter a conversa com a cliente por mais tempo. A cliente se sentiu recebida. E o carinho também. A minha filha também, ela tá se preocupando muito com minha filha. E nunca nem perguntou se era uma IA, nem sabe que tava sendo atendida por uma IA até hoje. Então, tudo certo. Que case, hein? Bem. Muito bom. Muito bom. Cara,
vamos falar de processo comercial porque eu adoro essa história. Eu vim de vendas, né? Eu vendi por quase 5 anos sistemas voltados para o universo de RH. E aí eu passei por várias etapas ali de um processo comercial. E o que eu mais encontrei, inclusive no Thiago, quando era um mau colaborador, era o cara que não fazia o follow-up direito. Até fazia, mas fazia torto e tal. Até o dia que eu falei, opa, pera lá, preciso trabalhar direito para mudar minha vida, e a coisa começou a acontecer. É um gargalo da maioria das empresas, né? Você falou ainda há pouco, pô, tinha mil mensagens de um cliente. O quanto que você vê de atuação da Mia em relação a conseguir recuperar aquele lead que estava esfriando, estava quase se perdendo através do follow-up? Cara, quando a gente monta a estrutura, e eu vou te falar que quando eu tava montando ela, eu falei, atendimento é importante. Sim. Mas a coisa mais importante que existe nela é o follow-up. De fato, que é o que eu acho que é o mais importante. Sim. Cara, mas aí atendimento não. O atendimento é importante. Follow-up é mais. 80% das vendas saem do follow-up. Se você deixar passar batido o follow-up, você perdeu a venda. O lead tá caro, cada vez mais caro, então você tem que valorizar o lead que tá na sua base. Muito. Então, eu cheguei a ver nas últimas semanas aí lead de 10, 15, 20, um mês sendo recuperado pela Mia. Caramba. Porque eu monto uma estrutura de follow-up infinita e cadenciada. Então o cliente me traz, eu quero que o follow-up seja assim. Então eu tenho do dia 1 até o dia 7 um nível de follow-up, e depois ela começa uma cadência de follow-up mais distante, só que ela não perde a linha de raciocínio. Então ela volta de onde ela parou. Caramba. Então ela sempre vai voltar ao follow-up de onde a conversa parou. Então não vai ser um oi qualquer, não é uma automação. É ela que vai perguntar em cima do que a gente foi conversado. Então, teve até alguns clientes que eu tive que travar ela. Porque o follow-up tava, assim, desesperador. Ela tava enchendo o saco já. O cara falou até, eu tô achando que isso já tá virando assédio. O cara tava muito puto. Mas também tá tudo certo. Você gastou meu dinheiro no tráfego e não quer receber mensagem minha? É sacanagem. Você já gastou 15 conto do meu dinheiro e não quer receber mensagem. É sacanagem também. Até o cliente, pelo amor de Deus, para lá. Eu falei, não, isso aqui é vingança. É minha vingança essa daqui. Deixa ele aí. Mas teve cliente que depois de 15 dias, não é que eu tô ainda querendo, é que eu tava meio ocupado, mas vou comprar sim. Então assim, ela tá recuperando venda, e a minha ideia é que ela possa, muito em breve, já ter o que eu chamo de LTV inteligente. Que é o quê? A partir do momento que o cara vira cliente, ele tá guiado, a partir disso, o que chegar na empresa que pareça com aquele cliente, com as características daquele cliente, ela vai fazer a oferta automaticamente. Então eu quero tirar toda a energia que o vendedor gasta com coisa que é trabalhoso, para que ele foque no quê? Em melhorar o atendimento final dele. Sim. Porque em alguns mercados realmente não precisa mais do vendedor. Ela manda o código de Pix, faz o pagamento, tudo que dá para vender no WhatsApp, ela faz ali. Entendeu? Agora, muitos dos negócios, por muito tempo, ainda vai precisar de um ser humano por trás. Eu tenho plena certeza disso. Sim. Entendeu? A ideia aqui não é substituir ninguém. A não ser os ruins. Os ruins eu quero que vá pra rua mesmo. É não substituir os bons, é deixar os bons produtivos. Porque ao invés de você vender por 100 mil, você vende 300. Você concorda que você triplicou o teu ganho, e a empresa tá tão feliz porque ela triplicou o faturamento. Ela tá feliz pra caramba. Então pra mim é importante isso. Porque essa questão que você tá trazendo do follow-up é onde o gargalo não é de uma, é de todas praticamente. A minha empresa também sofre com isso. A minha empresa também sofria com isso. De follow-up. E todas sofrem. E eu vou dizer pra você, uma empresa que recebe 100, 200 leads dia, eu tenho empresa que recebe 300 leads dia, pô, impossível que o time de vendas possa fazer isso. Humanamente falando, é impossível. Humanamente impossível. A gente tá colocando agora dentro de uma empresa de consórcio. São 6 mil leads. Uau. 6 mil leads mensais para 40 vendedores. Só que eles fazem venda de uma porção disso. E o resto? O cara compra 6 mil leads mês que vem. E depois mais 6. Só que você imagina que daqui 3 meses, eles vão estar conversando com 18 mil leads. Sim. Ou seja, eu vou ter previsibilidade absurda. Que se eu quiser parar o tráfego e trabalhar os meus 18 mil leads, eu trabalho. Só naquela base, né? Total. Ele falou assim pra mim, eu tenho 120 mil números. Parados. Sem nada. Tanto que a gente vai colocar depois uma Mia somente pra fazer reativação disso com o tempo, porque realmente não toma bloqueio, é muita gente na base. Sim, sim. Qual foi o resultado mais impactante, mais impressionante que você viu a Mia fazer até agora? 1.200.000 em um mês. Como assim, cara? 1.200.000 em um mês. Caraca. O cliente faturava em torno de 800 e poucos mil. E aí ele faturou 1.200.000 a mais. Em qual nicho? No nicho de venda de móveis varejo.
E aí, na agendamento, clínica odontológica também foi, salvo erro, 450 mil a mais num mês. Um mês. Sim, porque o tráfego tava chegando, aí não agendava, era muito lead, passava batido. Isso aí é questão de... E aí essa empresa que provavelmente de consórcio aí, nós estamos projetando dobrar o faturamento dela em poucos meses aí. Aí eles passarem a faturar talvez 300 milhões ano. Ou seja, o ROI é garantido basicamente no primeiro mês. Garantido no primeiro mês. Só fazer uma garantia, dou garantia. Hoje eu dou. Hoje eu consigo dar garantia. Eu pego ali e falo, se você fizer isso aqui em 3 meses e não aumentar o teu faturamento, eu devolvo o seu dinheiro. Eu devolvo o seu dinheiro. Porque é impossível. Impossível, porque você vai atender hoje 100% dos seus leads. Atendimento é de 100%. Qualificação dos que poderem ser qualificados. E venda o teu time faz. Mas atendimento mas imagina, você chegar a 6 mil leads e atender todos os 100 mil. Ah, o cliente não atende, não responde. Não se preocupa, não é você que tem que responder, não é teu vendedor. É a IA que tá respondendo. Ah, ele parou de responder. Não é você que tá atendendo. Eu pensei tanto na estrutura dela, na hora de montar, que até o follow-up, ela recebe o lead, qualifica o lead e passa pro comercial. O vendedor, ele recebe uma mensagem que o cliente está querendo conversar com ele. Ele recebe um resumo da conversa que a IA fez. Pra ele já entrar na conversa como se fosse ele conversando o tempo todo. E se a partir dali o cliente parou de funcionar, parou de conversar, eu coloquei um botão na Mia pro cara devolver pra Mia fazer o follow-up. Ah, para com isso, cara. Então eu tirei dele. Por que você não vendeu pra empresa que eu trabalhava há 4, 5 anos atrás? Ia resolver minha vida, Léo. Poxa. Cara, eu tirei, falei, eu vou tirar toda a energia gasta por esse cara. Porque depois de 200 empresas, cara, eu já vi de tudo. Então eu montei ela porque eu já vi de tudo. Eu já vi todos os erros de vendedor. Falei, cara, até quando eu passar pro vendedor, eu vou criar um botão pra ele devolver pra IA. Nem o follow-up ele vai precisar fazer. A única coisa que ele tem que fazer é tirar pedido. É só isso que ele tem que fazer. Ou seja, o vendedor vai voltar a ser um tirador de pedidos. Um tirador de pedidos. Só que o cliente tá feliz pra caramba, então... Porque tem nichos que ele é insubstituível. Exato. Exemplo, no nicho de agendamento, talvez a secretária que vai receber o cliente no local não vai ter como substituir. Sim. Ainda. Mas o cara que o agendamento todinho no WhatsApp, todo pode ser feito por IA. Então na clínica odontológica, na clínica médica, na clínica de estética, eu posso fazer todo o atendimento, inclusive agendamento. Inclusive pegar o Pix, se por acaso você cobrar pelo agendamento, tudo por inteligência artificial. Nós estamos testando em ótica, em que o cara pode hoje ele mandar foto pra Mia do exame e ela lê quantos graus que é, então ela consegue fazer o orçamento direto. Caramba. @Claudinei, meu amigo, dono de ótica. Enfim, caracas. Isso tudo dentro de 10, 11 meses. Eu falo o que a gente vai fazer em um ano. Em um ano a minha ideia é que ela seja a melhor IA de atendimento do país. Porque a minha ideia é que ela seja muito boa em fazer esse atendimento humanizado. Porque o que eu mais faço é teste em IA. E aí é sempre do mesmo jeito. É sempre um negócio terrível. E aí eu falo, cara, isso aqui não tá humanizado. Só que o cliente compra isso. Porque é difícil você mandar um texto de 20, 40, 50 linhas pra dona Ivone que mora no interior do Maranhão. Ela não sabe ler direito. Então ela não vai saber te responder. Inclusive, nós treinamos muito pra ela receber áudios. Nossa. Pra ela entender áudios. Porque tem hora que a pessoa manda áudio assim, que você não consegue entender porque o português dele é complicado. Ele tá num país E tem muita automação do WhatsApp que naturalmente já bloqueia. Nós não recebemos áudio, é chato pra caramba, cara. São muitas IAs que o cara coloca lá. E eu falo, cara, mas se eu não receber áudio, como é que eu vou vender pra alguns estados brasileiros que o cara não tem educação suficiente? Ele não sabe escrever, a culpa não é dele, é da educação que ele teve. Então ele vai ter que mandar áudio. É obrigatório ele mandar áudio. Então eu tenho que ter uma IA que entende muito bem áudio. Não mais ou menos. Que tem áudio que é complicado. Você tem que ter um negócio de tecnologia pra poder entender. Sim. Entendeu? Então a gente tá focando, eu foquei com que a Mia fosse exatamente essa solução. Então todos os dias a gente recebe muitos clientes para poder entender se vai funcionar. E aí o cliente às vezes compara você com o que eu chamo de chatbosta. Não chamo de chatbot. Uhum. Tá comparando isso com chatbosta. Só que o empresário, o dono de um negócio, o empreendedor tem que entender, não existe solução simples para problemas complexos. Você tem um problema. Você paga 30 mil de aluguel. Você paga 200 mil de coisas pra poder vender lá dentro. E você não tem problema com isso. Você paga 40 mil
de colaborador e você não tem problema com isso. Aí você passa uma solução pra ele que passa um pouco do valor. Não, isso aqui tá caro demais. Você tem um problema, um gap que vai ferrar o teu negócio e você não quer gastar um pouco a mais. Você quer uma solução simples. Tava com um cliente esses dias, a empresa faturava 100, cada uma das lojas, e ele tinha 30 mil que ele pagava de colaborador. E eu falei, tá, a solução. Ah, não, queria uma coisa mais barata. De quanto? Pô, uma coisa de 700, 800 reais. Aí não. Eu falei, mano, você tá... De verdade. Eu vontade de falar assim, você tá fudido com um problema de 30 mil, mais 300 mil de estoque. Você falou que você não tá vendendo e você quer uma solução pra resolver esse problema de 700 reais. Cara, o problema é tão complexo que você não entendeu a gravidade. Não tem como resolver o teu problema complexo com 700 reais. Você entendeu? Exato. E um outro gap que eu tenho muito é, legal, a solução é muito boa. Eu não sei somente se os meus colaboradores vão conseguir usar. Quem manda na tua empresa é você ou é o teu colaborador? Porque não é possível, cara. Não, se é o teu colaborador que decide a ferramenta que você coloca dentro da tua empresa, o dono dessa merda não é você, é o teu colaborador. A empresa é tua, você decide, ó, existe isso aqui. Vocês vão aprender a trabalhar com isso. Ah, mas tá muito difícil. Rua, amigo. É isso, porque o dono disso aqui sou eu. No dia primeiro, você não quer saber se eu vendi mais ou menos, você quer ter o salário. É isso. Você quer seu salário, você vai receber ele de boa. E se eu vendi menos, problema é meu. Se eu tô no cheque especial, problema é meu. E eu trago uma tecnologia para minha empresa e o cliente fala, é uma das dores maiores que a gente tem. Muito grande. Não sei se a minha equipe vai gostar ou vai... Não tem que gostar de nada, quem vai nessa merda sou eu. Vai gostar do que eu colocar lá dentro. Ao ponto que eu tô te pagando e tá tudo certo. E você também não tá gostando? Amigo, por favor, peça demissão. Porque é uma dor. O empresário brasileiro, ele ficou escravo. Refém do trabalhador dele, porque tem pouco, porque tá difícil. E é um trabalhador, cara, que produz 4 vezes menos que um americano. Nossa, se você pega essas estatísticas, você fica maluco, cara. O cara eu pago 8 horas, ele só trabalha 4 e produz 4 vezes menos que um americano. Total. Trabalha 5 vezes menos que um japonês. E decide o que eu faço, como eu contrato, que ferramenta eu coloco dentro da minha empresa, quem decide é o meu colaborador. Aí, de verdade, eu não sei se é eu que sou o dono da empresa ou se é ele. Às vezes é eu que tô trabalhando pra ele. Fala pra ele, fica aqui com a empresa pra você, me paga o salário no final do mês que eu tô indo embora. Tá? 6 horas da tarde, que você vai, 8 horas da noite que você vai embora, eu vou embora. Sim. Você fica com todos os BOs aqui que você vai ver como é que é ser eu um dia. Sim. Ninguém quer, entendeu? Então a ideia é fazer com que empresários pensem nisso. Eu sou dono da minha empresa, eu vou colocar tecnologia, eu dou todo o treinamento pra equipe. Eu não peço pra ninguém ser mandado embora. Eu quero que o colaborador bom ganhe mais. Eu quero que empresários, como já tem caso, contrate mais. Sim. O cara começa a vender tão bem, que fala, vou contratar mais gente, porque a IA tá fazendo um bom parte do processo, o vendedor tá vendendo bem, mas eu poderia vender mais. Sim. Tá faltando alguém lá na ponta, vou contratar mais vendedor. Sim. É isso que eu queria. Mas o que se mostra é o contrário. O cara fala assim, isso aqui não é muito bom de usar, não. Não. Cara, um empreendedor que não sabe mensurar o ROI, o cara quer pagar, sei lá, 150 mil no carro, 200 mil no carro, que só vai sugar dinheiro dele e não quer, enfim, eu não sei qual que é o valor da minha, mas não quer investir em algo que vai gerar retorno e vai resolver uma dor que, ele tá sangrando naquilo, cara. Então, pelo amor de Deus, acho que chega um momento da gente dar esse chacoalhão, esse choque de realidade, cara, porque chega um momento que ou o negócio ele muda o ponteiro, ou ele fica atrofiado e deixa de existir. E deixa de existir. É por isso que... Se torna obsoleto, né? Boa parte das empresas quebram em 4 ou 5 anos. Porque basicamente é isso aqui que eu tô falando. Você que não vai utilizar a tecnologia dentro do teu negócio, você vai quebrar. Por quê? Porque o teu concorrente, ele vai literalmente com marketing e inteligência artificial, ele vai produzir 4, 5 vezes mais do que você. Não tem como você bater de frente com ele. E aí você vai começar a atrofiar. Porque se ele tem mais processo, se ele tem mais produtividade, se o marketing dele é melhor, o que vai acontecer é que o teu negócio vai começar a diminuir perto dele. Porque o cara fala, você quer comprar... Alguém quer comprar do segundo lugar, do terceiro lugar? Alguém quer comprar do perdedor? Alguém quer comprar do cara que menos se posiciona? Você quer comprar do cara que é o destaque no mercado. Você quer comprar do melhor do mercado. Você quer olhar e falar, eu vou pagar mais caro porque esse cara ele é melhor do que o outro. Ninguém gosta do perdedor. Então, o teu concorrente que pensou antes, ele vai se destacar muito mais rápido. E ele vai ganhar muito mais. E tá tudo certo. Entendeu? Eu tenho clientes aqui que a gente vai atender no marketing.
Eu tô faturando 150 mil. Há quanto tempo que você fatura 150 mil? Tô faturando 150 mil há uns 2, 3 anos. Você tem noção que teu negócio tá morrendo? Que só de inflação, teu negócio 150 mil reais não vale mais 150 mil do mês passado? Sim. Você tem noção que seu negócio tá morrendo? Não, é que a sua vida, você tá naquele... É que você paga as tuas contas, paga todo mundo, vai embora pra casa. Ele é empregado da empresa dele. Eu falei, cara, tu não tá crescendo, porque negócio ou cresce ou morre. Não tem, não, tá estagnado. Não tá, amigo. De inflação é uma paulada mensal. Você já não vale mais. Você faturava 300, se você faturou 300 3 meses, meu amigo, você já perdeu o mercado. Sim. Perdeu o mercado. Então eu tenho muito cliente que eu falei, cara, você vai crescer mais do que todos os caras da tua rua. Todos os teus concorrentes daqui. Por quê? Rapidez em que você cresce. Pô, você crescer 30%, 40% ao mês, dobrar ao mês, vai dobrar pra sempre? Não. Porque vai ter um limite de cliente. Mas se você fizer isso com 6 meses de antecedência do teu concorrente, você abre outra clínica, você abre outra loja, você faz outro negócio. Entendeu? Até um cliente meu brincou e falou assim, cara, minha esposa tá com ciúme dessa minha em casa. As vendedoras tá com ciúme dela. Mas agora eu tô com coragem de abrir mais 2 lojas. Olha só. Por quê? Porque agora eu não preciso mais. Eu tava com medo de ter que contratar 20 pessoas. Com ela eu consigo contratar 5 em cada. Então, até 4 em cada eu consigo colocar. Com ela rodando, deixa ela aí. A Mia é a minha melhor colaboradora. Problema resolvido. Vamos dar um caso na prática aqui. Eu sou um dono de, sei lá, contabilidade. Contabilidade tá bom, Léo? Por exemplo? Eu não gosto muito desse povo, não. Não? Não, então vamos mudar. Dá outro mercado aí. Cara, eu tô gostando de trabalhar com advogado agora. Pronto, boa. Advogado. Eu tenho um consultório, um escritório aqui no centro de Osasco, onde a gente tá gravando aqui agora. E o meu processo de marketing é horrível. Eu tenho uma loja de rua. Tô usando uma pessoa para rodar tráfego, só que não tá produzindo. E aí? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. De todos os mercados que existem, escritório de advocacia, o ramo advocatício, vai ser o que mais vai mudar. 100%. É o que mais pode ser mudado com IA. Fala disso. De todos. Mas de longe, assim. Por quê? Eu consigo automatizar com inteligência artificial atendimento e agendamento, isso é coisa simples que já tá fazendo. Tá. Marketing com IA, consigo fazer também. Tá. Só que os processos de escritório de advocacia são os mais fáceis, são os mais que vão ganhar produtividade com IA, porque nós estamos fazendo escritório de advocacia. E quando eu vejo que, literalmente, nós estamos fazendo petição com IA, petição inicial com IA, com o julgado do dia anterior. Sai um julgado no site, a IA todo dia vai lá no site, entende se aquilo entra dentro daquela peça e coloca na peça de direito que vai sair hoje, que o juiz nem recebeu esse novo julgado sobre aquele determinado assunto. Acabou, eu consigo fazer isso. Análise de processo. Nós estamos montando uma estrutura para um escritório de advocacia para ler 40 mil páginas. Nossa. Por quê? Porque são processos gigantescos. Só que isso vai se transformar em processo de minutos, que ela vai conseguir calcular, inclusive, as chances de vitória e de perca. Aí ela vai ler tudo, vai entender onde é que está o direito, vai dizer se pode, se não pode, se acha que aquilo é viável ou não, calculando quantas chances isso aqui tem de ganhar, quantas chances isso aqui tem de perder, de acordo com todos os julgados que ele já tem acesso. Ela vai ter a site de acesso e falar assim, juízes decidem dessa forma aqui, então a chance de você ganhar isso é isso. Então o escritório de advocacia é provavelmente, ele e escritório de contabilidade que ele não gosta, os nichos que mais vão mudar. Porque 90% de tudo que o advogado faz é processual e é repetitivo. E tudo que é processual e repetitivo, você pode colocar uma IA e uma automação fazendo. Tudo. Contrato, boleto, tudo. Pega o escritório, dá pra automatizar facilmente 90% de escritório de advocacia. O cara só vai ter que ir falar com o juiz. E não se preocupe, que você também já não tá mais falando com o juiz, porque eu tô conversando, fazendo IA para assessores de juiz. Ou seja, o juiz não lê a petição, o assessor também não quer ler também. Ele vai passar para uma IA, a IA vai ler, vai julgar, vai entender tudo do processo, vai entregar na mão do assessor, que vai entregar na mão do juiz, pro juiz só falar. Porque o juiz também não lê petição e nem assessor quer mais. Até isso, tá? Ou seja, todas as pontas atendidas. Todas as pontas atendidas. Eu tenho um cara que tá dentro de um grupo de IA com a gente, que ele mostrou para mim em 3D, que ele faz personagem 3D com IA. Ele mostrou uma conversa em que era um juiz, um promotor e um advogado de IA. Com um caso, e eles discutiam entre eles, em vídeo, né? Você consegue ver os personagens. Cara, aquilo é bizarro. Porque imagina,
Imagina uma faculdade de direito em que você vai ter um juiz feito com IA, com todo o poder da lei, Tá. em que você vai ter que defender tua tese diretamente para IA. Para treino, você vai ficar um advogado muito capacitado. A educação vai mudar 100%, cara. Minha filha vai ver uma era de educação que a gente tá, sei lá, 500 anos educando tudo igual. Sim. Sala de 60 pessoas, cada um tem uma habilidade e você trabalha como gado. Sim. Tudo igual. Minha filha vai poder, sei lá, aprender matemática, galinha pintadinha. Cara, isso aqui é um nível de conhecimento absurdo Sim. pra quem quer aprender. Entendeu? Então, assim, escritório de advocacia, 90% do que o cara faz dá pra ser automatizado. Só que aí tem um problema. Você vai falar com o advogado é o quê? Aqui, ó. Não, amigo, você não tá entendendo. Então, nós estamos montando um escritório em que o advogado vai ter, ele falou, mas eu quero crescer o dobro sem contratar nenhum, tenho 40. Falei, sem problema nenhum, amigo. Tudo que você tá vendo aí, cada advogado desse ainda vai ter um agente pra poder analisar a lei, sem ele precisar nem abrir o código. Tipo assim, eu tô com uma dúvida aqui, artigo tal, tipo no celular. Ótimo. Porque até isso eu criei, cara. Até isso. Pro vendedor, pra você ter noção, eu criei a Mia faz o atendimento, passa pro vendedor. O vendedor, naquela parte que passa pro vendedor, é sempre onde acontece a desgraça, que você consegue ver que a miséria aconteceu ali. Aí eu criei um agente, que eu entrego pro meu cliente e falo, ó, na hora que você tiver dúvida sobre objeções, que eu coloquei todos os livros de objeções de vendas lá dentro, você vai passar a pergunta do cliente pra IA. A IA vai te responder. Você vai escolher uma das opções e vai passar de novo pro cliente, tá bom? Você não precisa nem pensar na objeção. Porque quando você pensa, eu tenho um problema. Porque vocês pensam muito devagar. Então, eu tô tirando até isso de você. Até isso eu entreguei pra todo cliente. Tem um agente de IA aí, ó, pra venda. Conversa com ele. Olha que beleza. Você não precisa nem pensar na objeção. Porque às vezes o cara não tem treino, cara. Não é tudo... Nós gostamos de leitura. Sim. Então você lê livros sobre gatilhos mentais. Tudo. Cara, o brasileiro médio não lê um livro por ano. Exato. Entendeu? O brasileiro médio... E eu tenho que lidar com essas pessoas. Entendeu? Eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que lidar com isso aqui. Só que eu não sou político, cara. Não é eu que me lido com educação. Então eu vou tentar facilitar a vida dele. É o papel do empresário. Entendeu? Eu tenho que tentar facilitar a vida dele pra que ele me entregue a ponta do iceberg, que é o resultado que eu quero. Entendeu? E aí o muito ruim... Porque tem um cara que é muito ruim. Tem um cara que não quer, Tem um cara que ele não quer. Ele quer ganhar o salário dele e tem cara que ele já faz aquele... Faz chope. Ele pensa assim, pô, mano, se eu for demitido agora, depois de 3 meses, eu já consigo um dinheiro ali. Existe esse cara. Exato. Só que assim, é renda básica universal pra essa galera, cara. Exato. Porque aí ela vai arrebentar todos. E o empresário que for inteligente vai crescer muito rápido, numa velocidade absurda. Eu tô falando de uma velocidade absurda como nunca houve na história. Tá? Eu gosto de pensar isso, e talvez eu esteja errado, mas eu acredito que não esteja. Nós estamos diante da maior revolução da história. Porque até hoje, tudo que nós fizemos... ou nós criamos, ou nós descobrimos, estava abaixo da nossa capacidade. Tudo a internet, você dominava. Nós estamos diante de uma criação que ela já começou a ter o mesmo QI de Einstein, que era 0,001% da humanidade, um cara tão inteligente. Ou seja, eu tô criando uma coisa que vai ser mais inteligente do que eu, pela primeira vez na história. Então eu posso crescer muito com isso. Antes de isso aqui virar tudo aquele caos, vocês já assistiram alguns filmes de robô, você sabe, né? Sim. A IA fica doida e aí você vai virar um escravo deles. Basicamente. Isso no pior dos cenários. Talvez esse cenário não chegue. Talvez não esteja vivo por aqui pra ver. Cara, mas é profundo esse ponto de estarmos vivendo uma revolução. A maior história, cara. E aí as pessoas acreditam, não, cara, não teve nada que foi mais inteligente do que nós. Tudo tava todo no nosso controle. Tudo. Você controlou tudo, porque o ser humano era... o topo da cadeia alimentar, sempre Exato. Foi. Só que com a inteligência artificial nós estamos chegando, ou já chegamos e não foi divulgado a um ponto, que eu já não sei mais. Ela é mais inteligente, ela tem toda a inteligência. Mas e quando ela começar a criar a própria inteligência? E quando ela chegar no topo de ter tudo e ela fala assim, não, agora eu quero aprender mais. A sensibilidade que ela não tem é de sentir. Sentir, ela não sente, ela finge. Ela finge a sensibilidade, ela não sente. Agora, a ponto de tomada de decisão... com o AGI que a gente fala, que é a inteligência geral, ela vai conseguir tomar decisões. Esse é o ponto. Você tá num ponto da vida que assim, ela é mais inteligente do que você. Então, basicamente, se você souber utilizar isso, você vai conseguir colocar na sua empresa, você que começou há muito tempo atrás, que tem pouca educação, um agente de IA, que vai ser o CEO da sua empresa, e todas as outras decisões vão ser tomadas por um CEO. Então, imagina o que é você sentar com Elon Musk.
e perguntar, pô, o que você faria no meu lugar? Porque uma IA dele pode ter pego todos os livros, pego todos os vídeos, coloco o clone nesse cara, sento com ele e falo, o que você faria no meu lugar se você estivesse fazendo isso aqui? Agora, qual que é a chance de você sentar com o Elon Musk? Quase zero. Mas com tudo que ele já produziu, é mais fácil. Muito. Entendeu? Então você pode pivotar muito grande. A tua empresa pode crescer muito grande. Porque uma consultoria que custa 500 mil reais do Flávio Augusto, por exemplo, muito lá na frente, com tudo que ele já criou, eu posso sentar e falar, Flávio, o que você faria no meu lugar? E o cara vai te responder, não é o Flávio, não importa, cara, é o que ele já informou a humanidade sobre o que ele faria. E na realidade, cara, Flávio Augusto tá produzindo, eu acho que esse ano completou 15 anos de conteúdo na internet. Sim. Cara, tem muita coisa dele. Então tem muita coisa dele. Exato. E aquilo, eu não vou dizer que tudo que ele entrega na mentoria dele, ele já falou por aí. Mas muita coisa do que ele entrega, ele já falou. Ele já falou. E a inteligência artificial vai compilar tudo isso e vai te entregar. Eu tenho um livro, pego o livro dele e compilo isso dentro de um livro. Outro cara que conversa, que fala muito, que tem mais de, 4.000 horas de conteúdo, que é o Pablo Marçal. Sim. Eu pego toda a informação do Pablo, eu coloco dentro do Maiá e, cara, eu tô perguntando pro Pablo. Eu tô perguntando por tudo que ele já criou. É lógico que ele vai ter novas ideias que vão nascer com ele daqui pra frente. Mas aí, o que eu quero não é tudo que ele sabe. Sim. É uma informação. Sim. Eu vim hoje trabalhar ouvindo um podcast e o Ícaro de Carvalho falou um negócio no podcast de 2 horas e 50 que eu falei, putz, é isso. É isso aqui, ó. Pô, insight, né, cara? É isso aqui. Cara, não precisava falar com ele por 10 horas. Aquele insight pro que eu ia conversar hoje com um outro cliente foi essencial. Então, assim, o problema é que as pessoas não sabem nem aprender. O maior problema da inteligência artificial hoje tá sendo as pessoas não sabem perguntar. Quem mais tá sabendo utilizar a inteligência artificial são pessoas mais velhas, porque elas têm contexto de vida. A nova geração que nasceu em cima do celular, eles não sabem falar, eles não sabem perguntar, o cara não sabe pegar um ônibus, dificilmente ele vai ter o que ensinar. Porque se você não perguntar pra inteligência da forma correta, ela não vai saber te responder. E é uma geração tão incompetente que ela não sabe nem perguntar pra IA, pra perguntar pra ela, pra poder perguntar pra IA. Porque é só isso também. Pô, não sei como te perguntar. Me pergunta como eu deveria te perguntar. Ela vai lá e te fala, ó, você deveria me perguntar assim. Aí eu falo, tá, então a resposta é assim. Onde que eu desço desse mundo, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara, é bizarro, cara. Entendeu? Cara, e isso se comprova. Segunda-feira eu tive um probleminha no meu MacBook e precisei ir na Apple, ali do Morumbi. E eu sentei na mesa, o cara me levou pra ser atendido. Do outro lado da mesa tava o Péricles. Uhum. E do outro lado aqui, do meu lado, na verdade, um senhorzinho de uns 70 anos. E eu fiquei ouvindo o Péricles sendo atendido pelo vendedor aqui, um consultor da Apple, e o senhorzinho sendo atendido enquanto eu tava aguardando o meu atendimento. Os dois fazendo perguntas sobre inteligência artificial, como poderia melhorar, como poderia ajustar, como poderia perguntar, como poderia usar. Falei, caraca, bicho, como assim? Péricles já tem o quê? Quase 60? Sei lá. Deve ter essa faixa. O senhorzinho de 70? Mas é a geração que mais tá dando certo. A geração que tem contexto, porque ele sabe como perguntar e como argumentar. Exato. E a geração que tá menos dando isso aqui, se você nos primeiros meses que a OpenAI soltou a inteligência artificial ficou mais burra. Pra ter noção. Pelo nível de pergunta que estavam fazendo. Aí mostraram as perguntas no Brasil. As perguntas eram, o Palmeiras tem Mundial? Cara, porra, que geração, mano, que país. Velho, né, cara? É o país que merece o Lula como presidente. Você lembra aquela da fraude do Pix, como que... Ai, cara. Cara, é o país que merece o Lula como presidente. É o país que merece a educação da gente. A gente não tá, eu gosto de falar assim, a gente não tá nessa merda por acaso. A gente não tá na merda que nós chegamos por acaso. Nossa, tropeçamos nessa situação. Foi toda uma ação. E aí, de novo, eu não sou político. Eu não dou a mínima, não tô nem aí. Esse problema não é meu. A única pátria que eu tenho que me importar é a minha família. É isso. Pátria que eu tenho que me importar é a minha família. Ponto. É minha esposa e filhos. E a minha empresa tem que gerar valor pra humanidade. E aí pra quê? Pra eu ganhar dinheiro. É isso. Entendeu, empresário? É pra você ganhar dinheiro. É pra você ganhar dinheiro. Pô, mas aí só pensa no lucro. Irmão, Deixa o pessoal quer chorar na fila. Deixa ele chorar na fila, vai chorar em Paris, cara, vai chorar em Maldivas. É pra encher o rabo de dinheiro mesmo. Esse que é o game, é pra você enriquecer. Dinheiro serve pra 3 coisas. Pra 3 coisas. Primeiro, segurança pra sua família. Segurança pra sua família é, você tá num bairro melhor, você tá num carro melhor, você tá seguro na tua casa.
Segunda coisa para que dinheiro serve. Dinheiro serve para você realizar seus sonhos. Então, você quer andar de Lamborghini? Você produziu dinheiro de maneira lícita para isso? Compra a tua Lamborghini, compra a tua mansão. E a terceira coisa, ajudar pessoas. Essas 3 coisas para que dinheiro serve. Ajudar como? Ajudar empregando pessoas, ajudar em filantropia, Sim. ajudar na igreja que você frequenta. É para essas coisas que dinheiro serve. Dinheiro, traz felicidade, traz amor. São perguntas idiotas que você não deveria se preocupar. Você tem que se preocupar em trabalhar essas 3 coisas. Porque no final das contas, cara, Brasília são todos inimigos, todos. Eles estão pensando neles, não em mim nem você. Acabou. Todos eles lá. Falando todos, amigo. Não se engana, não. Todos. Todo mundo senta pra comer junto. Aqui, pra empreender, eu já tô tomando porrada de todos os lados. Sim. Eu tenho que ser o mais produtivo. Eu tenho que ser o melhor entre os meus concorrentes. E eu tenho que gerar o maior número de lucro. É isso. Acabou. É isso que eu tenho que fazer. Entendeu? Clareza na jornada do empreendedor. No empreendedor é isso, cara. É isso. Você tem que ser mais produtivo que o teu concorrente. Você tem que entregar um valor que as pessoas queiram pagar por aquilo. E você tem que ser muito rápido em crescimento agora. É só isso. A matemática básica é essa. Como você vai fazer isso? Você vai entender sobre o processo. Você vai sentar. Vai contratar pessoas que treinem o teu time. Porque eu não sou incapaz de treinar o meu time de verdade. Eu não sou capacitado pra isso. Uhum. Um cara que nem você é. Uhum. Eu não sou. Uhum. Por quê? Porque eu sou um vendedor. Eu não sou um treinador. Se você perguntar, cadê os processos? Os processos são assim, assim. Eu não sei, cara. Ele tá na minha cabeça. De cara que vendeu desinfetante na rua. Eu não sei desenhar isso no detalhe. A IA tá me ajudando muito com isso. Porque eu não sei colocar isso no papel. Sim. Você não. Você chega lá e fala, treinamento é isso aqui, ó. Você tem que fazer isso aqui, isso aqui. Isso aqui que eu acho que você tem que fazer. Eu não sou esse cara. Eu tenho noção da minha ignorância. Então eu não sou um cara bom pra isso. Eu não sou um cara bom pra processo. Eu sou um cara bom pra venda. Você me dá um negócio, me explica como é que vende, eu vendo. É isso que eu faço. Meu trabalho é esse. Fantástico. Entendeu? Excepcional em A? Não, cara. Não sou excepcional em A. Sem perguntar como é que isso funciona a estrutura, eu sei o básico. Agora eu sei vender e sei o que ela soluciona. Qual que é a dor que ela soluciona? Porque o dinheiro tá em qual é a dor que você soluciona. Só isso. Muito bom. Israel, o que é que você tá vendo da Mia pro futuro, cara? O que é que você enxerga pro mercado, tua empresa? O que é que você tá mirando? A Mia ser como um todo um hub de soluções, que começa no comercial, entra dentro dos processos da empresa, estrutura tudo, sai de ponta a ponta. A minha ideia é que ela comece colocando dinheiro no teu bolso e depois você abrindo novos espaços dentro da tua empresa para que ela possa fazer mais e mais coisas. Então tem bastante mercado que nós estamos atuando, que eu comecei no comercial, já estou dentro de processos. Daqui a pouco a gente vai para as próximas fases, que é exatamente o quê? Treinamento. Por exemplo, eu poder clonar um cara que nem você vendeu uma solução para uma empresa com você clonado, porque você tem que estar presente às vezes para poder fazer isso. Clonar você para treinar o time. Pô, maravilhoso. Então você pode atender 10 mil empresas ao invés de entender uma empresa só. Porque existem coisas que só o expert vai saber, que é você. Tem coisa que não tem como passar se não for você presentemente. Não tinha. Agora eu consigo algumas características passar para uma IA e falar, treino meu time aqui. Nessa dor aqui, ó, preciso de um treinador. Coloca o Thiago pra poder treinar elas aqui. Tá? Entendeu? Assim. E aí, a sua hora fica muito mais cara. Sim. Porque aí se você tem que estar presencialmente, o valor sobe. Você quer uma solução que pode ajudar você aqui, ou você quer a minha presença? Que isso muda o valor. Então a ideia é isso. É fazer a Mia ser um hub de soluções que faça com que a empresa possa valer muito mais, economizando dinheiro, tempo, ficando muito mais produtiva, economizando imposto, né? Porque você não tem que estar pagando viagem da Janja o tempo todo, amigo. Fantástico, cara. Cara, adorei te conhecer. Cara, prazerzaço tá aqui, viu? Cara que vive tudo aquilo que eu prego. Isso é bom. Pra frente, pró-solução, resolvedor de problemas. Isso é fantástico, cara. Parabéns. Obrigado. Falei pro Léo quando ele veio gravar aqui, eu não tenho dúvidas nenhuma de que não é nem o começo do que você vai viver ainda na tua história, cara. Vai longe ainda. A gente vai fazer o melhor, né? Que nem a gente falou. Dinheiro no bolso é você trazer soluções. Eu gosto de viver como você falou, né? Que vive o que prega. Sim. Então eu gosto de ser muito frio, direto. Como eu acho que deve solucionar problemas sem desenho, sem coach, sem gritar yes. Cara, existem problemas que têm que ser solucionados, dá pra solucionar. Se você puder ficar mais rápido, mais produtivo e gastar menos pra fazer isso, maravilhoso.
maravilhoso. Tem que gastar menos pra fazer isso, tá ótimo. Pra mim tá tudo bem. Então a minha ideia é fazer isso com que as empresas possam faturar mais, porque quando elas faturam mais, eu ganho mais. A ideia é essa, não tem filantropismo. Isso aqui não é por causa que a gente é bonzinho também. Exatamente. Cara, pra todo mundo que vem aqui, eu sempre faço essa pergunta no final. Se você pudesse voltar lá atrás, aquele Misael que vendia desinfetante, qual a mensagem... eu vou pedir 2 mensagens. Se você tivesse 1 minuto com esse Misael, o que você diria pra ele? Lá, quando você tinha qual idade nessa época? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Um garoto. O que você diria pra ele em apenas 1 minuto? E também pra Helena. O que você diria pra ela em apenas 1 minuto com tudo aquilo que você aprendeu? Pra aquele cara lá atrás de 16 anos, eu diria que, continua. Vale a pena ouvir as piadinhas, os comentários. E depois, quando você tomar outras decisões e ir pra outros caminhos, você vai ouvir mais piada, né? Eu ouvi um comentário assim, quero ver até onde você vai. Depois que eu comecei a trabalhar com marketing, quero ver até onde você vai. Foi isso que eu ouvi. E todas as vezes que eu dou mais um passo, eu lembro dessa frase. Essa frase eu estampei na minha vida. Quero ver até onde você vai. Então, eu diria pra aquele Misael, só continua. Continua. Tá? Eu acho que de personalidade tá bom. Você ignora o barulho das outras pessoas, isso é muito bom. Eu sei que muita gente não consegue fazer, mas eu tenho uma habilidade muito grande em não estar nem um pouco preocupado com a opinião das pessoas. Isso sempre foi assim. Isso é muito bom pra onde eu cheguei, pra onde eu quero chegar. Eu diria pra ele só continua. Já pra Heleninha, provavelmente eu diria que eu não tô formando ela pra ser uma expert ou uma profissional incrível. Eu tô formando ela pra ser um ser humano bom. O que ela vai escolher fazer da vida, como ela vai escolher. Espero ter muita grana pra poder bancar os planos e os sonhos dela, mas pouco me importa, a gente tá criando um ser humano bom, né? Eu acho que eu acho que a única coisa com qual você e eu vai ser cobrado no juízo final, quando eu estiver frente com Deus, é pela tua família, você fez o quê? Você ganhou bilhões, tá? Pela sua família, você fez o quê? Porque você tinha que tentar salvar, ajudar quem tava dentro de casa. Você tentou salvar a humanidade todinha e não salvou. Acho que tem até, só pra terminar, uma vez eu ouvi do livro do Warren Buffett. Ele fizeram uma biografia dele. E aí perguntaram sobre ele, incrível, um maior investidor do mundo. E falaram bem assim pros filhos dele, como que você vê o teu pai? Aí os filhos dele disseram assim, ele nunca tava em casa. Ele nunca tava em casa, ele trabalhava muito e ele nunca tava em casa. E eu lendo isso, eu falei, puta, que miserável como homem. Não sinto inveja nenhuma dele. São 1 trilhão de caixa e eu não sinto um pingo de inveja dele, porque ele falhou aonde Deus vai cobrar dele. Você falhou como pai e como marido. Então, tá, sei lá quantos casamentos. Então a minha ideia pra Heleninha tem que criar um ser humano incrível, um bom ser humano. Só. O resto a gente corre atrás. Se esse final não mereceu uma inscrição nesse canal, eu já não sei mais que merece, ô Misael, pelo amor de Deus. Cara, obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, você ajudou muito aqui a nossa audiência. Obrigado, não querido. tenha dúvidas disso. Se inscreve no canal, manda esse vídeo pra todo mundo, compartilha no grupo da empresa, compartilha com seus amigos empreendedores também, vai ajudar bastante. E até a próxima. Valeu, gente.